uma opção para vocês, mostrando que já está gravando. Agora sim, está gravando. Perfeito. Ok, gente. Então, vamos lá. A partir de agora está valendo a gravação. Sejam todos bem-vindos. E aqueles que não puderam estar ao vivo aqui também, estão vendo a nossa gravação, podem comentar na própria postagem alguma dúvida que tiver, que o professor responde, assim que for possível, inclusive fazendo outro microvídeo para explicar. Como eu falei na aula passada, eu dei uma passeada aqui nos capítulos de 1 até o 6, mais ou menos, são capítulos que vocês devem reler, e a aula de hoje trata do nosso próximo assunto, que são as estruturas de repetição, baseado aqui no capítulo 7. Para nossa sorte, ele é um capítulo pequeno e é um conteúdo simples, mas que simples na hora de materializar, de operacionalizar ele. Mas para matar a charada dos problemas e encaixar na interação, às vezes pode ficar um pouquinho enrolado. Ele é pequeno, o capítulo, os próprios exercícios são bem curtinhos, tá bom? Os slides, dessa forma, vocês conseguem ver direitinho, ou eu preciso pôr em tela cheia aí? Alguém fala aí. Dessa forma tá ok, perfeito. Ok, interação. E eu expliquei para vocês na aula passada o que significa essa palavra, esse verbo, né? Eu até coloquei aqui no Google, né? O que é que significa iterar, né? Eu vou ser bastante objetivo para a gente não gastar tempo aqui com as nossas ondinhas, né? Então, iterar significa fazer, né? Ou dizer novamente, fazer algo novamente, repetir. Reiteradas vezes, é uma estrutura de repetição, fazer uso da iteração. É um dos elementos que fazem parte lá daquele fluxo universal da computação que nós falamos na primeira aula, lá no mês de fevereiro, né? Então, a gente tem entrada, processamento, saída, e no processamento a gente tinha 3 subcategorias de instruções lá, dentre elas tinha as estruturas condicionais e de repetição, são essas aqui, né? Então, a estrutura de repetição é o que a gente vai fazer. Ok. Ao final desta aula, ou ao final desta e da próxima aula, eu espero, né, que nós todos aqui tenhamos a compreensão de quando utilizar a repetição, de quais são os seus benefícios, quando você se deparar com um determinado cenário e que você possa olhar para a sua caixinha de ferramentas e ver, cara, esse aqui eu consigo resolver com uma estrutura de repetição. Pode ser o while, né, que é o enquanto ele se encaixa, ele resolve essa situação, que é justamente o tópico 2. É conseguir associar um pensamento computacional de caracterização de um problema e solução dentro de um while. Em decorrência disso, para a gente botar na prática, uma coisa é compreender, a outra é fazer, a gente vai ver aqui em Python e provavelmente em JavaScript, se o Cauê estiver por aí, um pouquinho de código, fazendo código em alguns exemplos extremamente simples e outros exemplos um pouquinho mais complexos, né? A programação, ou qualquer código de qualquer software, também disse isso na primeira e na segunda aula, ela sempre pode ser reduzida a instruções bem elementares, né? Então, todo o problema pode ser decomposto, e acho que o Cícero deve lembrar das etapas lá do pensamento computacional, que é observar, identificar padrões, modularizar, que é criar, quebrar em etapas, tudo isso faz parte do pensamento computacional. Então, a gente vai ver o while, eu sempre gosto de citar os 4 elementos do while também para a gente. Perfeito. Temos aqui esse cenário. Dado um nome qualquer, diga olá, nome, um nome qualquer, tudo bem? 10 vezes. Ótimo. No segundo dia de aula, pelo menos na primeira vez que nós fomos ao laboratório, a gente já conseguia fazer isso. Perfeito, professor, isso me parece ser bastante tranquilo. Eu crio uma variável nome, eu posso atribuir uma string direta nela, ou solicitar que o usuário digite, e em seguida eu boto 10 prints, nome, certo? É exatamente assim a solução. Você vai executar o seu código e vai dar certinho, tá bom? Esse é o nosso primeiro cenário de repetição. Aí você vai olhar e vai ver, poxa, mas isso aqui tá chato, né? Não repita você mesmo, tá muito chato isso aqui, a manutenção não tá boa. Se for para reduzir ou aumentar, eu teria que ajustar o código, incluindo retirando linha. Eu vou fazer exatamente esse código aqui. Eu vou criar aqui uma pasta, new folder. Tá certo? Eu vou botar aqui capítulo 7, iteração, não é interação, perfeito.
E no capítulo 7, eu vou botar repetir nome. Tá pequeno aí, né? Eu vou já não abrir aqui o código, fazer alguma coisa. Peraí. Oi. Nesse tamanho aqui, tá ok para ver? Deixa eu clicar aqui no Meet. Dá para ver o código naquele tamanho? Tá ótimo, né? Perfeito. Vou fazer esse nosso contexto aqui. Então, dado um nome qualquer, vou botar aqui Rogerio. Ainda tá Rogerio, né? Tá Rogério. Escrever, a gente sabe que é por meio do print, nome. Eu descobri que a gente pode segurar, no meu caso aqui, segurar o Option e o Shift e apertar para baixo, que ele vai fazendo uma iteração. Olha que maravilha, é o código, o nosso código aqui está feito. Quem quiser falar aí, gente, pode falar, porque eu estou na tela diretamente aqui no VS Code. Eu vou pressionar aqui o play, espero que dê certo. Tem 4 meses que eu não programo em nada. E ele executou aqui e eu errei, né? Porque eu botei só 8 vezes, eu preciso botar mais vezes. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Executei. Perfeito, tem 10 vezes. Esse é o nosso primeiro contexto extremamente simples. Mas, você olha, poxa, esse código não está bom. Primeiro, que não está organizado. Segundo, que isso é uma repetição desnecessária. Seria interessante que eu desse uma ordem para o interpretador. Ei, interpretador, faça isso algumas vezes. Faça isso algumas vezes. Ou então, faça isso enquanto determinado cenário for real. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. E no próximo aqui nós temos essa estrutura do while, que vai ser a nossa primeira estrutura de repetição. Nós temos duas, que é o while e o for, né, que é o enquanto e o para. E primeiro a gente vai dominar o while. Vejam só aqui do lado esquerdo. Como todo programa, ele é sequencial, ele tem um começo, vai executando um conjunto ou uma sequência de instruções, que são unidades de código que vão ter algum efeito. Mas no while, o caminho não é direto do start até o stop, que seria o final, do start até o end lá. No meio do caminho, ele é perguntado um determinado contexto, né, um estado, que é exatamente aqui a letra A do item 3, observem aqui, a letra A do item 3, tem que ter algum dado prévio para que eu possa fazer uma pergunta. Cara, nós temos aqui algumas instruções condicionais, vocês lembram disso? O que é uma instrução condicional? Ela está abraçada por um if, certo? E ela só vai ser executada se a expressão booleana autorizativa desse if, que é o se, retornar true, aí que ele irá autorizar aquela instrução. Em seguida, ele executa ou não e vai para frente. Isso seria um if normal. Então, o while, ele bota só mais uma pitadazinha de leite condensado no if e diz o seguinte, cara, uma vez que seja avaliado como true, e ele vai executar essas instruções condicionais, essas que estão abraçadas por esta condição, ao final, você pergunta de novo, por favor. Então, olha só o while como é legal. Se você dominou o if, o while já vem meio que por tabela. Pergunta de novo no final, porque talvez seja necessário executar novamente essa estrutura condicional, certo? Pergunta de novo. Se continuar sendo verdade, executa a instrução e pergunta de novo. Então, ele vai ficar aqui circulando, circulando. Daí, essa questão dos programadores ou a comunidade chamar de loop. Isso é um loop, ele vai ficar girando enquanto isto for verdade. Daí o nome while. Enquanto isso for verdade, ele vai executar e vai perguntar novamente. Quando isso deixar de ser verdade, ele vai seguir o seu caminho e vai para frente executar as demais instruções. Tá ok? Então, vamos aqui. Veja só, como é que eu faria, qual pergunta eu teria que fazer nesse meu exemplo aqui, que seria executar 10 vezes? Alguém liga o microfone aí, por favor. Que pergunta eu deveria fazer para ficar executando isso várias vezes? Liga o microfone, rapaz. Professor, eu penso que
assim, não necessariamente 10 vezes, mas ele poderia criar uma variável e pudesse perguntar assim, quantas vezes você quer que o nome se repita? Aí bota a instrução while, aí ele vai se repetir da quantidade de vezes que a pessoa vai querer. Perfeito, ok. Então, nós precisamos, como o Cícero também falou ali, de alguma forma de saber quantas vezes eu já fiz. Quantas vezes eu já fiz? E eu vou comparar com quantas vezes eu desejo fazer. E eu pergunto, a quantidade que você já fez, ela é compatível ainda, né, com a quantidade a ser feita? E aí a gente vai descobrir qual é a expressão booleana para isso. Então, a gente precisa de uma espécie de contador, foi a sugestão ali do Cícero, vou usar até, inclusive, a palavra contador. Quando eu não fiz nenhuma vez, eu fiz 0 vezes. Ótimo. E o meu alvo, né? O meu alvo é quantas vezes eu preciso fazer. No nosso caso, está amarrado em 10 vezes. Beleza, então vejam só. Cara, é para escrever aquela mensagem lá. Como é a mensagem? Deixa eu até fazer assim, né? Tinha um negócio assim que o Cauê fazia, mas não sei como é. A gente botava assim. Deixa eu olhar aqui como é a mensagem. É para botar olá, o nome, tudo bem. Ok. Olá, o nome, tudo bem. Acho que tem vírgula ali, mas não tem nenhum professor aqui na sala, a gente deixa assim mesmo. Tá bom. Então vai ficar mais ou menos desse jeito. Deixa eu só rodar para ver se isso aqui funciona, né? Funcionou, tá aqui o código anterior, vou até limpar para executar novamente. Tá aqui, ele rodou. Tá aqui o tudo bem, executou normalzinho, tá aqui embaixo. Deixa essas loucuras dele aí quietinho. E eu vou só perguntar aqui para ele, olha, se a quantidade de vezes que eu fiz, deixa eu atender aqui alguém que bateu na porta, foi a Thaís. Beleza. Se a quantidade de vezes que eu já fiz for inferior à quantidade de vezes que eu preciso fazer, então eu deixo essa instrução aqui condicionada, né? Eu vou até botar aqui um print fim, só para a gente ter umas flagzinhas. E aqui eu vou chamar de início. Tá bom? Ok. Dá o play aqui novamente. E apareceu início e fim, apareceu a mensagem, de fato, aqui no meio, e depois apareceu o fim. Ótimo. Então, era algo que a gente já sabe fazer. Olha, se a quantidade que foi feita foi inferior à quantidade alvo a ser feita, está autorizado a fazer. Só que a gente não quer isso apenas uma vez. A gente quer isso várias vezes. E o professor disse que basta a gente dar uma incrementadazinha nesse if, que é utilizar a estrutura condicional interativa while. Então, como não é apenas uma vez, são iteradas vezes, a gente faz do if, a gente coloca o while. Olha que maravilha. Já funciona desse jeito aqui, Cícero? Pode executar? Cadê o Cícero? O Cícero entrou na sala e saiu. Tem que botar o contador para somar a cada final, a cada loop. Perfeito, perfeito. Eu vou dar o play mesmo assim, mas o Cícero alertou a gente que a gente pode ter algum probleminha aí, né? Deixa eu dar aqui o play. Ó, fiz o play aqui, olha, a máquina vai travar, a live vai parar. Eu vou pressionar aqui Ctrl C. Então, tive que interromper aqui com o teclado, mas ele botou olá, tudo bem aqui muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo. Muitas vezes. E ele ia ficar fazendo isso para sempre. Por quê? Vejam só, o nome desse comportamento que aconteceu com o nosso programa é chamado de loop infinito, né? Que é uma expressão engraçada quando o cara está programando, que o software chega num ponto que ele fica girando, literalmente girando, girando, girando para sempre. Por quê? Porque a condição, né, para executar aquela instrução que está condicionada àquilo ser verdade, a condição é sempre verdade. É uma espécie de while true, que é uma outra expressão bastante conhecida, while true, está numa espécie de while true. Sempre é verdade. Se sempre é verdade, ele vai ficar circulando aqui direto. Então, vejam só aqui os elementos.
Nós fizemos uma inicialização, ou seja, um estado anterior. Tá aqui, o estado anterior, aí eu tenho elementos, variáveis e valores que eu possa utilizar eles para compor o segundo elemento da nossa estrutura de repetição. Então, isso é o estado anterior, né? Ou uma inicialização. Vou até marcar aqui. Inicialização ou estado anterior. E a gente chega aqui e faz a autorização, né? Ou a condição de continuidade, é chamado assim. Tudo bem, até aqui os dois elementos estão ok. Em seguida, a gente faz aqui o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? É escrever iteradas vezes essa mensagem. Só que tem ainda um próximo elemento, que é o quarto elemento, que é o fogo. A atualização do estado. Se eu não fizer a atualização do estado, essa pergunta, se alguma vez ela foi verdade, ela permanecerá verdade sempre, né? Então, eu preciso fazer essa convergência do estado. Ou seja, eu preciso mexer nas variáveis e expressões, enfim, em algo que esteja envolvido nessa pergunta, para que ela deixe de ser verdade algum dia. E a forma de fazer isso é, no nosso caso aqui, ir aumentando o contador, de 1 em unidade, aumentando, para que em algum momento ele deixe de ser inferior ao alvo. Então, vamos aqui, eu aumento fazendo uma atribuição de atualização. Lá no capítulo tem isso, a atividade era somente ler o capítulo, é quando uma variável recebe o seu próprio valor, acrescido de um outro valor. Então, nesse caso, a cada volta, o contador, quando ele terminar a primeira volta, ele vai estar em 1. E vai perguntar, 1 é menor que 10? Sim. Vai executar a segunda vez e o contador vai ser 2, até ele chegar em 10. Quando chegar em 10, vai perguntar, contador é menor que alvo? Ou seja, 10 é menor que 10?